Muito obrigado, pastor Arilton, por mais essa mensagem tão especial. Bom dia, meu querido amigo que nos acompanha no programa Encontro com a Vida. Esta manhã de terça-feira estamos começando um novo dia, animados para as atividades que com certeza o Senhor já de antemão está disposto a ajudar você para que você tenha um bom desempenho no teu trabalho, para que você esteja protegido aonde quer que você vá. O Senhor está desejoso de te acompanhar neste dia de uma maneira muito especial. Nós temos alguns telespectadores que enviaram os seus pedidos de oração e este é o momento especial de nós intercedermos, de nós clamarmos a Deus, nos unirmos em oração neste que é um momento muito especial que com certeza nos edifica, nos leva para mais perto de Deus. E a Luana Cristina diz: agradeço a Deus por mais essa manhã que Ele nos concede. Agradeço pela vida e por todas as bênçãos. E peço oração por mim, minha vida espiritual, financeira. Também peço oração pelo meu filho Guilherme, para que ele volte para a igreja, e também o meu marido. Eu retornei aos caminhos do Senhor e desejo que a minha família volte também. Nós somos todos adventistas. Por favor, orem por mim e por minha família. Luana, com certeza esse teu desejo de que toda a família, de maneira completa, esteja buscando ao Senhor, adorando, congregando junto, que bênção é isso! E com certeza o Senhor está desejoso de lhe conceder. Que a pessoa do Espírito Santo esteja atuando no coração desses seus familiares e que eles sintam cada dia mais o desejo de voltarem-se para os braços do Senhor. Para todos vocês que colocaram os seus pedidos nesta manhã, eu gostaria de compartilhar uma promessa maravilhosa da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 34 e o verso 8. E o texto diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E claro, podemos incluir a todos aqui, né? Bem-aventurado aquele que se refugia no Senhor. E é interessante o desafio que o texto faz. Prove e veja, o Senhor é bom. Esteja disposto a buscar ao Senhor, seja atento à sua voz, procure seguir os seus caminhos e você vai desfrutar de toda a bondade do Senhor. Pense nisso, nesse momento, e nós vamos orar a Deus pedindo suas bênçãos para este dia. Ore comigo, aí onde você estiver, vamos buscar ao Senhor em oração. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós termos a Tua Palavra para nos orientar e nos motivar a nos voltarmos para Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio de orarmos. A nossa humilde voz é elevada ao céu e o Senhor, do Teu trono de graça, o Senhor nos ouve. E a Palavra de Deus, ela nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. Ó Pai querido, que cada uma dessas pessoas que mencionamos aqui, seus familiares, com suas histórias, com a realidade peculiar de cada um, que cada um deles possa ter essa certeza: o Senhor é bom. Sê bondoso, Senhor, para com elas, atende o pedido delas e de todos os nossos demais telespectadores que nos acompanham, aqueles que acompanham também pelas redes sociais. Ó Pai querido, atende, abençoe a cada uma dessas pessoas para esse dia e todos os dias de suas vidas, e assim suplicamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, querido amigo, querida amiga, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Como você sabe, nós estamos numa série muito especial sobre o livro do Apocalipse. Todos os dias uma porção. E na sexta-feira também estudamos o Apocalipse, mas não aqui dos nossos estúdios. A gente estuda lá da ilha de Anhatomirim. E você tem acompanhado aí, né, todas as sextas-feiras, o estudo a partir dessa ilha. Você pode acompanhar esse tema também num sábado de manhã em uma igreja adventista perto de você. Nós temos vários espaços Novo Tempo, mais de 30 espaços Novo Tempo, na região centro-sul de Santa Catarina, e ao longo do programa de sexta eu sempre vou dar para você aí os espaços Novo Tempo onde você pode nos fazer uma visita, tá bem?
escolha o endereço mais próximo da sua casa e venha nos visitar. Sábado, 3 da tarde, a gente tem aqui na Rádio Novo Tempo de Floripa o programa interativo, também tratando do tema do Apocalipse. Todo sábado, 3 da tarde, você pode sintonizar. E no domingo à noite, você pode procurar uma igreja adventista mais perto de você, porque nessa região centro-sul de Santa Catarina, todas as nossas igrejas, domingo à noite, estão tratando do tema do Apocalipse. E você é o nosso convidado. Então fica aí o convite para você nos visitar e aprender mais sobre o livro do Apocalipse. Deixa eu aproveitar e oferecer para você também um presente muito especial. Eu estou falando dessa revista aqui, ó, Apocalipse. Os temas que estamos estudando aqui, eles estão também nessa revista. E se você quiser receber essa revista impressa em casa, sem nenhum custo, você que mora no estado de Santa Catarina, nós temos um presente para você. Basta você dizer assim, eu quero a revista, e mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Essa revista é um presente para você, você não paga nada por ela e você pode ter aí para você nos acompanhar todos os dias, tá bem? Vamos então ao nosso tema de hoje. Eu já falei dos locais onde eu estarei presencialmente? Não, né? Para você agora não, vou falar agora. Então eu quero convidar você não apenas para estudar o Apocalipse comigo aqui no programa, mas também de forma presencial, você que mora aqui em Santa Catarina. Então todos os domingos você é o meu convidado, porque eu estou lá na Igreja Adventista Universitária. A nossa igreja fica na Avenida César Seara, número 303. Todos os domingos às 8 da noite eu estou lá. O bairro é Carvoeira. Então você que mora no bairro Carvoeira, nos bairros vizinhos, você é o meu convidado. Todo domingo à noite, 8 da noite, eu estou lá na Igreja Adventista Universitária. Você que mora no continente, o convite é para terça-feira. Todas as terças, às 8 da noite, eu estou aqui no bairro Barreiros. Você vai se encontrar comigo ao lado dos nossos estúdios aqui. Temos um lindo auditório aqui na rua Gisela, número 900. Põe aí na sua agenda. Terça-feira, 8 da noite, o encontro é aqui na rua Gisela, número 900, no bairro Barreiros. E nas quartas-feiras, o estudo presencial acontece no Colégio Adventista de Itajaí. Você que mora na cidade de Itajaí, cidades vizinhas, você é o meu convidado para o Colégio Adventista de Itajaí, que fica no centro da cidade. O endereço é a Rua Brusque 228. Quarta-feira, 8 da noite, é o momento que a gente tem ali para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia agora e vamos ao tema de hoje. Antes, porém, de avançarmos no tema, a gente sempre faz aqui uma oração, né? Hoje vamos estudar sobre Apocalipse capítulo 6. Será uma introdução ao tema dos 7 selos, que começa no capítulo 6 e só vai terminar em Apocalipse 8:1. E hoje nós já vamos estudar o primeiro selo, o Cordeiro abrindo o primeiro selo. Mas antes de entrarmos então nesse tema, eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que nós vamos ter agora. Tá bom? Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o livro do Apocalipse. O Senhor nos prometeu que todos aqueles que estudassem esse livro teriam uma bênção especial, uma bem-aventurança. Nós queremos ser bem-aventurados, nós queremos ser felizes. Por isso, nos ajuda abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje. Hoje vamos estudar em Apocalipse a abertura do primeiro selo e temos aqui uma breve introdução a esse assunto tão especial. Bem, em Apocalipse capítulo 6 nós temos a abertura de 7 selos. Agora, esses 7 selos, eles são abertos em 2 etapas. Na primeira etapa, o Cordeiro, que é Jesus, abre 4 selos. Na segunda etapa, o Cordeiro, que é Jesus, abre 3 selos. Então, os 7 selos são abertos
em 2 etapas. Essas etapas diferem em forma e pessoa, e você vai entender por que há essa diferença na abertura desses selos. Bom, a abertura de cada um dos 4 primeiros selos nos leva à cena de um cavaleiro. E hoje você vai aprender sobre os 4 cavaleiros do livro do Apocalipse. Já ouviu essa expressão? Os cavaleiros do Apocalipse? Pois bem, ela se refere aos 4 primeiros selos do capítulo 6. Quando cada selo é aberto, nota-se um cavalo de uma cor diferente. Nós vamos entender hoje o que significam esses cavaleiros, esses cavalos. Ao passo que a abertura dos 3 últimos selos, que não são cavalos, nos conduzirão a um tempo chamado Tempo do Fim. Então, os primeiros 4 selos falam de períodos da história da igreja cristã, de acontecimentos que teriam nesse momento, e os últimos 3 selos, eles são abertos falando da aproximação do tempo do fim. Esse é o tema que nós vamos estudar. O 5º e 6º selos estão separados do 7º pelo interlúdio do selamento dos santos. Nós vamos analisar essa seção mais à frente. Mas então no capítulo 6, nós temos ainda a abertura do 5º e do 6º selo, nós temos o capítulo 7 de Apocalipse e o 7º selo será aberto no capítulo 8. É por isso que Apocalipse 7 é também chamado de um capítulo parentético, porque ele está como um parêntese entre o 6º selo e o 7º selo. E você vai entender mais à frente o porquê dessa separação. Aqui nós vemos então no início de Apocalipse 6, 1 a 8, a abertura dos 4 primeiros selos e à medida que Cristo, que é o Cordeiro, como eu já falei, abre os 4 primeiros selos, João observa 4 cavalos e seus cavaleiros entrando em cena. O primeiro cavalo é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto e o 4º é amarelo, pálido. Algumas Bíblias vão dizer, algumas versões do Apocalipse vão dizer um cavalo pálido. Nós iremos entender o que representam esses cavalos, suas cores e esses cavaleiros, e passo a passo vamos interpretando o código profético que é o livro do Apocalipse. À medida que esses cavaleiros caminham, avançam, galopam, o evangelho do reino está sendo pregado a todas as nações da terra. Então, a abertura desses selos está falando da ação de Deus na história, em prol de seu povo, em prol de salvar seu povo. São juízos que são anunciados, mas com um propósito, a redenção do ser humano. Por isso, o objetivo desses juízos é despertar o povo de Deus e conduzi-lo ao arrependimento. Deus é justiça, mas também é misericórdia. E quando Deus envia juízos à terra, são juízos de misericórdia, para advertir o seu povo, levá-lo ao arrependimento e à mudança de vida. Infelizmente, quando chegarmos em Apocalipse capítulo 16, tema que nós ainda veremos aqui no programa, você vai aprender sobre 7 pragas que serão derramadas sobre a terra. Essas 7 pragas são juízos divinos, mas estes não são juízos para arrependimento. São apenas juízos de punição, uma vez que eles cairão no momento em que todas as pessoas terão tomado sua decisão, em prol da salvação ou rejeitando a salvação. E como você já sabe, todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Por isso, a necessidade de preparo. Preparo esse que a gente adquire quando nós gastamos tempo estudando a palavra de Deus. E é por isso que eu quero convidar você a sempre dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Faça desse programa o seu encontro matinal com Deus e vamos mergulhar a cada dia no estudo do Apocalipse. Então hoje nós vamos então já entrar no primeiro selo, esse cavalo branco que eu falei para vocês. Vamos à leitura do texto, o Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2. João escreveu assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos,
E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como que se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como você já sabe, João viu o Cordeiro abrir um dos 7 selos. O Cordeiro é Cristo. Em Apocalipse, 29 vezes, ele é assim chamado. E aqui nos versículos 1, 3, 5 e 7, na abertura dos 4 primeiros selos, aparece sempre a expressão para João, João, vem. Então é uma convocação aos 4 cavaleiros para que eles se apresentem para uma ação. Então o ser vivente diz, vem, e os cavaleiros vêm. Eles vêm galopando, cavaleiros e cavalos. E eles trazem então uma ação que vai acontecer na história da humanidade. Então os selos devem ser entendidos de maneira simbólica e não literal. Não é um cavalo literal, não é um homem que cavalga um cavalo literal, mas eles são tipológicos, simbólicos. Eles representam algo que o Apocalipse mesmo vai desvendar. É por isso que no Apocalipse, sem nenhuma exceção, o branco sempre se refere a Cristo e os seus seguidores e nunca é usado em referência às forças do mal. Quer ver uma prova disso? Segundo George Led, ele diz assim, o Cristo exaltado no Apocalipse tem cabelos brancos como a lã, os fiéis receberão uma pedra branca com um nome escrito, os fiéis estão vestidos de roupas brancas, os 24 anciãos estão de vestidos brancos, os mártires receberão roupas brancas, há uma multidão inumerável de roupas brancas em Apocalipse capítulo 14, ou seja, o branco é associado sempre a Cristo e ao seu povo. Então, esse cavalo branco, ele é uma alusão ao povo de Deus. Essa é a primeira verdade que nós temos que entender. As referências contextuais do Antigo Testamento para essa imagem do cavaleiro com um arco está em Abacuque 3 e Salmo 45. Ali Deus é apresentado como cavalgando com um arco em suas mãos. Então, esse que cavalga o cavalo branco só pode ser Cristo. E ele vem com o arco na mão e, como diz o texto, ele vem vencendo e para vencer. O cavaleiro é chamado fiel e verdadeiro. É o Cristo vitorioso, com muitas coroas de vitória. Então Cristo venceu Satanás, Cristo venceu a morte, ele pode ser o salvador de todos nós e agora ele aparece cavalgando esse cavalo. Então o primeiro cavalo que surge é um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, ele tem um arco em sua mão e ele saiu vencendo e para vencer. O que significa esse primeiro cavalo branco? Como nós podemos entender? Quando o Cordeiro abre o selo, vem esse cavalo branco com a voz de trovão, diz vem, o cavalo vem, e ele tem um arco na mão, foi-lhe dado uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Bom, essas expressões, elas nos levam à igreja do primeiro século. Você vai se lembrar que quando estudamos aqui as 7 igrejas, nós aprendemos sobre 7 períodos proféticos. E quando estudamos a primeira igreja, a igreja de Éfeso, nós vimos que a igreja de Éfeso, ela marcava o período do ano 31 até o ano 100. 31, ano da morte de Jesus, ano 100, ano aproximado da morte de João. Lembrando que João não morreu na ilha de Patmos, né? Ele recebeu lá a revelação do Apocalipse, depois João é liberto da prisão, ele vai para Éfeso e é na cidade de Éfeso que ele vai morrer, já em ditosa velhice. João é o único dos discípulos que não foi martirizado. Claro, com exceção de Judas, que tirou sua vida, né? Mas todos os outros 10 foram martirizados. João teve a sua vida preservada até o fim, especialmente para que ele escrevesse o que Deus queria que ele escrevesse. E entre as cartas e o Evangelho, também o livro do Apocalipse, que ele recebeu revelação na ilha de Patmos enquanto prisioneiro. Então, esse cavalo branco, ele está em paralelo com a igreja de Éfeso.
e também corresponde ao período de Éfeso. Ou seja, esse cavalo começa no ano 31 com a morte de Cristo e vai até aproximadamente o ano 100, o ano da morte de João. Por que o cavalo é branco? Porque o branco na Bíblia é também símbolo de pureza e fidelidade. A igreja do primeiro século tinha nos seus bancos como membros e líderes Pedro, Paulo, Tiago, Filipe, Tomé. Olha quem eram os líderes. É por isso que era uma igreja vitoriosa. Essa igreja ela começa no evento da cruz e depois vem o evento do Pentecostes. E quando o Espírito Santo é derramado, milhares de pessoas se convertem. A igreja subiu de 3.000 no dia de Pentecostes, logo para 5.000 membros. E segundo alguns estudiosos, nós chegamos a ter no primeiro século 6 milhões de cristãos. 6 milhões de cristãos. Você entende por que esse cavalo branco? Uma igreja pura, uma igreja vitoriosa. Como diz a expressão do cavaleiro, saiu vencendo e para vencer. Na obra A Vinda do Consolador, na página 127, falando desse período, o autor ele traz uma menção bem interessante. O autor diz assim: sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz acima da águia romana. Citação poderosa, né? Edwin Leroy Froome é o autor dessa obra. Que coisa tremenda! Liderados pelo Espírito Santo, a igreja cristã desse período, representada pelo cavalo branco, tem Cristo montado nesse cavalo, levando avante sua igreja. Ele tem na mão um arco símbolo de batalha, de vitória. E na carta é dito para nós, ele saiu vencendo e para vencer. Que privilégio deve ter sido viver o período desta igreja, né? É por isso que os apóstolos são chamados colunas da igreja. Que privilégio foi para esse momento especial dos cristãos, quando eles viram o nascer da igreja cristã e o avançar dessa igreja, cumprindo aquela ordem que Jesus havia dado lá em Mateus 24:14, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sim, este cavalo branco, ele fala da igreja desse período. Ele fala do primeiro século, das vitórias que o cristianismo teve e de como a palavra de Deus foi disseminada em todo o planeta. Depois você lê com atenção que Paulo escreveu em Colossenses 1:23. Paulo diz lá que o evangelho do reino foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, apóstolo. Isso mesmo, o evangelho atingiu toda criatura debaixo do céu. O mundo foi evangelizado até o ano 67. Por que, pastor, ano 67? Porque é o ano da morte de Paulo. E antes que ele morresse, ele escreveu, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aí vem uma questão interessante que você talvez esteja se perguntando. Pastor, Jesus não falou em Mateus 24:14 que quando o evangelho fosse pregado o fim viria? Se foi pregado nos dias de Paulo, não era então para ter vindo o fim? De fato era, e o fim veio. Só que para aquela geração, o fim não era a volta de Jesus, mas a destruição de Jerusalém, que veio 3 anos depois da morte de Paulo, exatamente no ano 70. É por isso que em Mateus capítulo 24, quando Jesus faz o discurso profético, ele mescla eventos da destruição de Jerusalém com os eventos na proximidade da sua volta. Então, toda vez que você ler esse discurso profético de Jesus, que aparece em Mateus 24, também em Lucas 21, se lembre, Jesus está mesclando 2 acontecimentos, a destruição de Jerusalém no ano 70 e a sua volta agora em nossos dias. Então, esse cavalo branco falou das vitórias do Evangelho,
como o Evangelho alcançou o mundo inteiro. As verdades bíblicas foram pregadas, o mundo foi evangelizado e para aquela geração veio o fim. E qual foi o fim? A destruição de Jerusalém. Não é esta a igreja do sonho, não é esta a igreja que nós buscamos ter, a igreja de Atos capítulo 2? Essa igreja de Atos capítulo 2 era a igreja vitoriosa. Desde a morte de Cristo no ano 31 até o final do primeiro século, ano aproximado da morte de João, esta era a igreja dos sonhos, a igreja do cavalo branco. Agora, por que era a igreja dos sonhos? Porque eles se apegavam à palavra de Deus. Eles amavam a Bíblia, os ensinos que Cristo havia deixado. Os apóstolos ensinaram outros, que ensinaram outros, e assim a palavra de Deus foi sendo disseminada. É por isso que eu digo, somente um retorno à palavra de Deus poderá nos levar à vitória sobre as forças do mal. O grande problema do cristianismo moderno é que nós nos afastamos do ideal divino, ideal este visto na igreja de Éfeso, visto no período do primeiro selo, quando o cavalo branco entra em cena, uma igreja vitoriosa que vencia as forças do mal. Por quê? Porque eles estavam apegados à palavra. Você sabe que outro dia eu estava em São Paulo e o meu domingo pela manhã estava livre e eu pensei, eu vou visitar alguma igreja hoje. E eu fui para uma igreja que não era uma igreja adventista, de onde eu sou pastor. E eu entrei num grande templo, capacidade para milhares de pessoas. E eu pensei, o culto hoje vai ser abençoado. Bancos estofados, ar-condicionado central, tudo muito bonito. Daqui a pouco começou o culto, começou a pregação, os pastores entraram e eles naquela manhã de domingo se revezaram em 4 pastores, cada um falou um pouco. O culto durou cerca de 1 hora e quando terminou o culto e eu saí daquela igreja, eu saí pensando. 4 pastores falaram por quase 1 hora. E sabe quantas vezes a palavra de Deus foi aberta? Não, ela não foi. A Bíblia não foi aberta naquele culto. Nenhum texto foi lido. Eu fui um dos primeiros a deixar aquele templo, aquela igreja. E enquanto eu aguardava um amigo que me pegaria do outro lado da avenida, eu vi aquelas pessoas descendo pelas escadarias daquele grande templo, milhares de pessoas. E eu me lembrei de um texto que saiu da boca do próprio Cristo. Ovelhas que não têm pastor. Eles se levantaram cedo naquele domingo. Eles foram à igreja em busca do alimento espiritual, em busca de fortalecer a fé para os embates da vida. Estiveram lá, num culto que durou cerca de 1 hora, mas a Bíblia não foi aberta. Você entende por quê da fraqueza do cristianismo atual? Você entende por que temos uma igreja hoje tão distante da igreja de Atos 2? Você entende o porquê de tantos que se denominam cristãos nada sabem de Bíblia? Você consegue entender por que há falta de poder na igreja hoje? É porque, diferente da igreja do cavalo branco, nós estamos nos afastando mais e mais da palavra do Senhor. E se nós quisermos voltar a esse modelo de igreja primitiva, nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Nós precisamos voltar a ser pessoas que estudem esse livro e conheçam o que ele ensina. Nós não podemos separar a nossa vida diária, o nosso estilo de vida, da nossa salvação. Não existe essa história de eu me declarar salvo e no meu dia a dia eu não estou nem aí para aquilo que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus trata de todos os temas que você imaginar. Como devemos nos portar, como devemos nos vestir, como devemos comer, como devemos viver, nos relacionar. A Bíblia fala de tudo isso. Mas, infelizmente, muitos estão deixando de lado a palavra
para levar para o púlpito as suas ideias, os seus pensamentos, ou talvez o filme que acabou de assistir, a notícia que acabou de ver no telejornal ou coisa parecida. Ao estudar essa história do cavalo branco de Apocalipse, me veio à mente uma experiência que eu vivi alguns anos atrás. Eu estava numa cidade lá de Alagoas, e um abraço a todos os alagoanos que nos assistem. Eu estava na cidade Palmeira dos Índios, em Alagoas, realizando um evangelismo que durou 3 meses. Eu estudava a Bíblia com uma família de amigos pentecostais, e nós estávamos estudando justamente o livro do Apocalipse. Havíamos estudado os 4 cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Mas quando eu cheguei lá na casa dessa família de amigos com quem eu estudava a Bíblia, para um dos últimos estudos, a família disse para mim assim: Arilton, nós não podemos mais estudar a Bíblia com você. A gente não quer mais continuar esse estudo. E eu disse: por que vocês não querem? Ah, porque o nosso pastor teve uma visão. E na visão que o nosso pastor teve, ele viu um lobo rondando a igreja tentando nos devorar. E ele disse que esse lobo é você. É por isso que a gente não quer mais estudar a Bíblia. Eu disse para esta família: alguma vez eu ensinei para vocês algo que não estivesse na palavra de Deus? Alguma vez eu apresentei alguma doutrina que não pudesse ser fortemente alicerçada na palavra de Deus? E eles disseram: não. Então, por que não continuar o estudo? Porque o nosso pastor teve uma revelação. E é claro que eu entendi a situação, porque essa família amava o seu pastor, já eram membros dessa igreja há 10 anos. Eu disse para eles então: vocês poderiam fazer apenas mais uma gentileza e me deixar voltar aqui só mais uma vez? Eu volto mais uma vez, faço um último estudo e depois não volto mais. E eles concordaram. Eu fui para casa naquele dia e na próxima terça-feira seria o último estudo com aquela família. Avisei aí alguns amigos, pedi que eles orassem comigo em prol dessa família, em prol do que estava acontecendo, e na terça-feira seguinte voltei para aquele que seria o último estudo com essa família. E quando lá cheguei nessa casa, a família já estava reunida e uma das filhas disse para mim assim: quem teve agora um sonho foi eu. E eu queria contar para o senhor o sonho para que o senhor desse a interpretação. Eu disse: olha, eu não sei interpretar sonhos, mas eu acredito que se Deus deu para você um sonho, certamente Ele já deve ter dado para você também o significado. E eles me contaram. Ela disse: eu vi no meu sonho e vinha em nossa direção, a minha família estava reunida e vinha em nossa direção um cavalo branco. E é claro que eu me lembrei desse cavalo branco. Só que sentado no cavalo não estava o homem com o arco, estava você, Arilton. E quando esse cavalo se aproximou e você sentado no cavalo, apareceu um anjo do lado da minha família e disse para mim assim: esse homem tem a verdade. Esse homem tem a verdade. E ela disse para mim assim: é por isso que eu e a minha família, nós queremos seguir a Igreja Adventista, queremos ser batizados nessa igreja. Que alegria foi para o meu coração naquele dia. Porque muitas vezes os nossos argumentos lógicos e teológicos podem ir até certo ponto. Não mais que isso. Mas não há limites à atuação do Espírito de Deus quando uma alma se coloca humildemente diante dele. A verdade triunfou. Meus amigos, nós precisamos deixar que a palavra triunfe. Nós precisamos nos desvencilhar das coisas que nos prendem a esse mundo. É por isso que eu e você hoje precisamos nos colocar inteiramente nas mãos do Senhor e deixar que a palavra dele nos guie como guiou a igreja do primeiro século. Sim, meu querido amigo, sim, minha querida amiga. Tome agora mesmo a decisão de ser guiado pelo Senhor Jesus, que Ele possa estar contigo em todos os momentos da sua vida e permita que a palavra dele triunfe na sua vida. Quer abrir o seu coração hoje?
e deixar que Jesus nele entre e faça morada? Então ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela chance que tivemos hoje de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Que o nosso coração se abra à aceitação da Tua verdade e que nós possamos experimentar as vitórias do Evangelho, como experimentou a Igreja no primeiro século. Cuida, Pai, de todos nós e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.